ATL, Advanced Technologies for Latin America, WebEx Training Series. Na sessão de hoje será apresentado PSOC Creator e o básico de GPIO. Na sessão de hoje será apresentada uma introdução à IDE de desenvolvimento PSOC Creator. O conteúdo será apresentado por meio de uma série de passos, no qual juntos construiremos um exemplo simples de uso de pinos de GPIO do seu PSOC. O exemplo consiste em pressionar um botão para acender um LED. O que você aprenderá nesta lição? Iniciar um projeto do zero. Como selecionar e trocar um microcontrolador no projeto. Como capturar um esquemático para o PSOC Creator. Como configurar os pinos de GPIO para a função de input e output. Finalmente, compilar, gravar e depurar seu software. Materiais utilizados. Para esta lição será utilizado o kit Pioneer com Bluetooth Low Energy, o qual tem um PSOC 4200. Se você tem um kit ou produto com funcionalidade similar apresentada neste treinamento, você também pode utilizá-lo. Apenas lembre-se de fazer os ajustes correspondentes ao seu kit ou produto. Também para essa lição precisaremos fazer o download de alguns conteúdos, então vamos até o site. Na página do kit, role até chegar na documentação. Aqui teremos dois arquivos de interesse: o esquemático do módulo e o esquemático da placa. No esquemático da placa, nós configuraremos esse botão, que é para o uso do usuário, e um LED do LED RGB. Para tal, precisaremos olhar este conteúdo para pegar as definições de pinos e capturar o esquemático para a IDE do PSOC Creator. Agora, com o PSOC Creator aberto, vamos navegar no menu File, New, Project. Aqui nós selecionamos o PSOC 4 ou 4 e o dispositivo PSOC 4200, que é relacionado com o nosso kit. Agora selecionamos um esquemático vazio, clicamos em Next. Nesse momento nós podemos colocar o nome do workspace. A sugestão é WTS. E o nome sugestivo, como por exemplo GPIO 1. Ao finalizar a wizard, o PSOC Creator apresenta uma janela chamada Top Design, que nada mais é do que uma folha de esquemático. É nela que capturamos o esquemático para dentro da IDE, a fim de selecionar os componentes do MCU e interconectá-los para criar uma aplicação. Na janela da esquerda, é apresentado o Workspace, com toda a hierarquia do projeto. E aqui nós temos o nome do projeto, GPIO 1. Note que o modelo do MCU fica ao lado do nome do projeto. Quando formos gravar, esse é o microcontrolador que o sistema tentará identificar pela unidade de gravação. Veja também que nessa janela é onde nós encontramos o Top Design, que é a janela aberta do esquemático, toda a parte de recursos do microcontrolador que podemos configurar, como os pinos analógicos, clocks, interrupções, configurações de sistemas, algumas diretivas e a área de memória flash que colocamos ou desejamos adicionar segurança. Também é nesse lugar onde podemos navegar pelos arquivos de programa da aplicação. Na direita, nós podemos encontrar a parte de Components, que estão relacionados ao part number do chipset selecionado. A IDE só irá apresentar os componentes válidos para aquele part number. Em Off Chips, nós temos a parte de componentes os quais nós colocamos no esquemático, mas eles não têm uma interação direta com a IDE ou com a geração de código propriamente dita. Agora podemos iniciar a captura do esquemático selecionando os itens do catálogo. Já que estamos no componente de Off Chips, vamos colocar aqui o resistor
nós também precisaremos de um power, um ground. De eletromecânico nós temos um botão e iremos precisar também de um LED. No lado do componente, que faz sentido para o microcontrolador, ou seja, que tem interconexão com o microcontrolador, nós desejamos pegar ports and pins e vamos pegar um pino de entrada digital e um pino de saída digital. Agora que o esquemático está desenhado, é necessário atribuir um pino do MCU ao componente. Para realizar essa operação, será necessário abrir a janela de pins. Nela, nós temos uma vista superior completa do chip. Assim, podemos atribuir o componente facilmente a uma porta e pino do MCU. Para tal, utilizamos a função arrastar e soltar ou por meio de uma lista. Veja como é simples. Através de uma lista ou simplesmente arrastando e soltando. Pronto! Agora nós temos os pinos conectados ao MCU. Agora que nós temos os sinais atribuídos, o próximo passo será sintetizar a configuração. Veja que nesse momento o Pessoal Creator sintetiza os components e gera a API. Novos arquivos foram adicionados na janela de hierarquia. Toda essa parte de geração de código é realizada baseada em todas as configurações que fizemos no top, design, mais atribuição de pinos, para esse part number em questão. Note também que temos aqui duas pastas, uma chamada LED-Blue e uma SW, que são exatamente os components que colocamos em nosso esquemático. Veja que agora nós já estamos prontos para poder escrever o código da aplicação. Para iniciar a escrita de código, vamos clicar em Main. A ideia do Pessoal Creator possui o recurso de IntelliSense. Isso significa que quando a gente começar a digitar algum código e apertando a tecla Ctrl ou espaço, aparecerá um menu onde nós podemos selecionar o comando desejado. Veja que o nome que estamos digitando é o do component.
seguido de um método. Isso é possível porque a IDE gerou automaticamente código para os nossos components e nós podemos utilizá-lo diretamente em nosso código de aplicação, o que facilita bastante o desenvolvimento do projeto e mantém o sistema todo organizado por si só. Agora, como descobrir quais são os métodos que um component tem? Para isso, nós podemos voltar ao Top Design, selecionar o component e verificar que existe um atalho chamado Datasheet. Da mesma forma, podemos clicar com o botão direito no component ou pelo component catalog. Agora, com o datasheet aberto, o que nós precisamos verificar é a Application Programmer Interface. É nela que está descrito quais são os comandos relevantes para o component em questão. Aqui nós encontramos alguns comandos: read, write, read data reg, set drive mode, set interrupt mode, clear interrupt. Veja que PIN representa o nome de nosso component. E existe logo abaixo a descrição da função ou método, bem como um simples exemplo de como utilizar. Veja que com isso é muito fácil entender o que deve ser feito, como pode ser manipulado um component. Veja que esse é o princípio de como utilizar o desenvolvimento na IDE PSOC Creator por meio dos components que a Cypress disponibiliza para os part numbers em questão. Agora nós podemos tentar novamente compilar o nosso código. Vamos em Build, Build. Para realizar a gravação, basta ir em Debug, Program, adquirir a porta, selecionar o componente, clicar em OK. Opa, nós temos um problema. Esse não é o nosso componente. Por que será? Veja que, quando selecionamos o kit, é o PSOC 4200 BLE. E no caso, nós selecionamos um 4200 genérico. Para tal, nós precisamos trocar o dispositivo. Como nós fazemos isso? Clicando em Projeto, Device Selector. Aqui será apresentada uma série de filtros para facilitar a busca pelo nosso component, ou no caso, o nosso microcontrolador. Lembrando que esse microcontrolador é um 4247 LQI BL483. Veja que o desenho de pins alterou, porém as portas continuam sendo as mesmas selecionadas. Com isso, nós não precisamos alterar em nada a nossa aplicação. Porém, quando nós mandarmos gravar o código, o PSOC Creator irá novamente gerar todo esse código fonte. Por quê? Como nós alteramos o dispositivo, ele precisa sintetizar novamente o código para garantir que os atributos estejam corretos, bem como endereços de registradores. Sendo assim, vamos verificar como isso funciona. Debug Program. Note que agora o dispositivo foi gravado e programado com sucesso. Sendo assim, nós já podemos testar o dispositivo. Uau! Funcionando como esperado. Contudo, como que a gente faz agora para programar o dispositivo e depurar? Note que nosso código não ajuda muito para executar o debug. Sendo assim, vamos escrever um código um pouco diferente. Vamos incluir uma biblioteca padrão, na qual nos permitirá usar uma variável do tipo uint8_t,
que é o tipo de dados padrão retornado e utilizado pelo component. Vamos chamar de value. E vamos atribuir a leitura, ou seja, a GPIO in, para essa variável. Depois vamos colocar novamente esse valor agora no LED. Para adicionar um breakpoint, existem duas formas: pressionando F9 ou com o mouse clicando nessa barra cinza. Nesse momento, nós já podemos pressionar F5 para tentar executar o código e ver o que acontece. Note que o código foi compilado novamente e gravado. O sistema iniciou e preparou para o debug. Vamos pressionar novamente F5 e parar no breakpoint. Se nós formos olhar a variável, o valor dela está como 1. Agora iremos pressionar o botão e apertar F5 novamente. Note que agora o valor da variável passou a ser 0 e o LED ficou em outro estado. Assim, nós podemos testar o sistema de forma intuitiva e simples, e isso garante com que nós conseguimos identificar todos os problemas que possam existir em nosso código. Para parar o debug, é só pressionar o botão Stop. E assim nós terminamos mais um episódio do Webex Training Series. Se você quiser mais informações sobre como podemos ajudar você e seu negócio, teremos o maior prazer em lhe atender. Por favor, acesse www.atl-electronics.com ou envie o e-mail para cypress@atl-electronics.com. Vejo você em nosso próximo treinamento.